Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu vou começar a gravar aqui a nossa aula de cinema 4D dessa semana. E nessa aula finalmente a gente vai ver o temido rigging, né? Temido por conta da sua complexidade, tá? Mas a gente vai fazer só uma introdução, né, ao funcionamento dos esqueletos. A gente vai aprender a criar um esqueleto dentro do cinema 4D, um esqueleto bem básico, tá? E aprender a colar ele numa malha, a fazer o binding, tá? Então, aqui no cinema 4D, a gente tem um menuzinho Character. Character, aqui no caso, é personagem, tá, gente? Esse menu aqui é menu de personagens. Ó. Character aparece como um personagem. E é nesse menu de personagem que a gente vai encontrar a ferramenta Joint Tool, tá? É ferramenta de junta, tá? Como que o esqueleto funciona no cinema 4D? Alguns softwares vocês vão encontrar como Bone. Aqui você encontra como Joint. Ele parte da junta para criar o Bone, tá? E além da Joint Tool, ainda existe a ferramenta Joint isolada. Essa Joint Tool ela serve para facilitar a criação de joints, tá? Mas vamos ver a ferramenta isolada como ela funciona. Se eu clico nela, ele cria uma junta. Essa bolinha aqui é uma junta. Só que uma junta sem outra junta para se conectar, ela não tem o osso, né? O osso ele aparece a partir da conexão de duas juntas, tá? Então, se eu duplicar essa joint aqui, arrastando com o Ctrl, não vai acontecer nada. Se eu afastar uma da outra, ó, vocês vão ver que são só duas juntas isoladas. Mas, se eu parenteio uma na outra, ele cria uma estrutura, e essa estrutura aqui é o osso, tá? Essa estrutura aqui. Então, uma das maneiras de se criar um esqueleto é arrastando o Joint Tool, mas já colocando ele parenteado no anterior. Ó, já parenteei no anterior. E aí, a hora que eu puxo, eu vejo o esqueleto surgindo. Então, o que significa essas três juntas aqui? Significa que existe uma relação de hierarquia entre elas. Então, por exemplo, se a primeira rotaciona, as duas de baixo também rotacionam. Tá? Mas se a do meio rotaciona, só a filha dela que rotaciona. Né? Então eu consigo criar uma articulação, um sistema articulado aqui. Né? Isso aqui poderia ser um ombro, né? E aqui um cotovelo, por exemplo. Né? E aqui na frente eu teria o pulso, né? E daqui poderiam derivar os esqueletos dos dedos, né? Então teria uma junta para cada articulação do dedo. Por isso que é complexo, né? Então você tem num personagem básico, você tem aí uma dezena de juntas, né? Para coordenar e para animar. Vou deletar isso aqui e vou mostrar a outra ferramenta que é a Joint Tool. A Joint Tool, ela já automaticamente cria esse parenteamento. A única questão que vocês precisam lembrar sempre que vocês forem usar essa ferramenta é que vocês precisam segurar o Ctrl para que ela funcione. Se eu clico aqui, não acontece nada com ela. Mas se eu clico com o Ctrl, eu estou indicando que eu estou criando um joint. Tá? Aí eu vou clicando, ele vai automaticamente criando as outras joints, né? Ele vai automaticamente parenteando as joints, né? E se eu seguro o Shift ao invés do Ctrl, eu posso adicionar novas joints, tá? Então é por isso que eu preciso do Ctrl. Ela sozinha, ela só seleciona os joints que já foram criados. Com o Ctrl eu crio novos joints e com o Shift eu posso acrescentar joints intermediários, tá? A nomenclatura fica meio estranha, tá? Ela fica repetindo números, né? Mas aqui é outra parte da complexidade do trabalho de rigging, que depois é preciso renomear cada um desses joints. Tá? E percebam que a base aqui dos joints, ela não é um joint. Ela é um nulo, um objeto nulo, ou ícone de nulo, chamado root, que é a raiz. Tá? Então, automaticamente, ele cria essa base, né? Que é a que controla todos os joints. Tá? Só que aí vocês devem estar já percebendo que seria muito difícil animar, né, esses joints rotacionando individualmente eles, né, rotacionando um por um. Seria complicado fazer esse tipo de animação. Então é para isso que existe um outro recurso
de rigging e de animação de personagem chamado IK. IK vem de Inverse Kinematics, tá? Kinemática é cinemática, está relacionado com movimento, e inversa é de cinemática invertida, inversa, tá? O que é um IK? Vamos ver. Eu vou criar aqui um joint bem simples. Eu vou criar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 joints, ok? E aí eu vou selecionar o root e vou vir em caractere de novo e vou vir aqui em Create IK ou IK Chain. E aí quando eu clico aqui, aparentemente não aconteceu nada, mas ele criou uma tag aqui no root. Essa tag é a tag do IK. E ele identificou o último joint para ser o end desse chain, né? Dessa corrente. E ele ainda criou um nulo para ser o goal, que é o objetivo dessa corrente. Quando eu pego esse nulo aqui, joint tree goal, esse nome veio por conta do último joint, tá? E movo ele, reparem que ele automaticamente move todos os outros. Então o que ele está fazendo? Ele está estabelecendo que existe uma conexão entre o primeiro e o último joints, né, que passa por todos os outros. E todos os outros, eles vão ter uma movimentação inversa, né? Então se esse aqui se aproxima da raiz, os outros se afastam. Isso faz com que fique mais fácil animar um movimento articulado, né? Porque é assim normalmente que funciona, por exemplo, uma espinha, né? Ou um braço ou uma perna. Imagina só que isso aqui é um dedo, né? Parece um dedo aqui agora se mexendo. As articulações elas vão se dobrando automaticamente conforme eu tento aproximar a ponta do dedo da base do dedo, né? Então as articulações se mexem automaticamente, tá? Agora vamos ver como que eu faço para aplicar isso aqui de fato numa malha. Então eu vou deletar isso aqui, né? Eu vou criar aqui uma malha bem básica, tá? Vou criar um cubo, vou converter esse cubo em polígono, né? Então converter ele num objeto editável, digitando C, né? Vou selecionar essa face aqui dele. E aí eu vou usar uma ferramenta que eu não mostrei para vocês nas aulas de modelagem, mas que é uma das ferramentas de extrude que o Cinema 4D tem e que chama Matrix Extrude, tá? Ela seria uma extrusão de matriz, tá? Então qual que é a diferença do Matrix Extrude? Eu venho aqui em Mesh, adicionar e eu vou encontrar ela aqui, ó, tá? A diferença é que eu posso definir que cada uma das cópias que ele vai fazer já saia com uma rotação independente, uma escala, né, independente ou até um movimento independente, uma distância, né? Então posição, escala e rotação. Eu não quero mexer na rotação. Esse cubo por padrão tem 200 centímetros, então eu vou mover 200 centímetros cada cópia. Vou fazer menos cópias aqui, fazer 5 cópias. Vou fazer só uma cabecinha aqui para ficar um pouco mais interessante, tá? E aí vamos supor que eu queira criar um sistema de ossos aqui, né, para poder fazer ela articulada, para poder fazer ela se mexer. Então eu preciso ter uma malha que já seja convertida em polígonos, tá? E aí eu vou clicar no botão do meio para visualizar aqui de cima, né? E aí olhando de cima, eu vou pegar a ferramenta, o Joint Tool, né? E eu vou criar, a partir desse segundo aqui, eu vou criar um joint, tá? Se eu quiser ter mais precisão aqui, eu posso ligar o Snap, vou ligar esse Workplane Snap, né? Para que ele grude nos pontos do grid, tá? Então ele vai grudar aqui certinho, mas não precisa, tá? Não precisa ser tão exato. Na verdade, muitas vezes é interessante que, como é uma modelagem, como a animação é orgânica, é interessante às vezes que não seja tão preciso, tá? E aí eu vou clicando em cada subdivisão que eu criei, né? Um joint em cada subdivisão que eu criei, tá? Quando eu olho de novo de lado, eu vou ver que deu certinho aqui, né? Ele foi grudando no grid principal aqui da cena, né?
Só que ele deixou tudo dentro do cubo já, né? Isso aqui não vai fazer diferença nesse caso, tá? Mas não precisa ser. O esqueleto ele não precisa estar parenteado na malha. E aí eu vou selecionar esse root, vou lá em caractere e vou criar o IK dele, tá? Pego o nulo aqui, que é o do IK, e vou testar. Vou ver como é que está o movimento. Então aí como que eu faço agora para colar o esqueleto no cubo? Eu tenho que selecionar todos os joints do esqueleto, tá? Então uma das maneiras de fazer isso, reparem que quando eu clico aqui em root, todos ficam laranjinha, mas é um laranja claro. Se eu clico aqui em root com o botão do meio, todos ficam acesos. Os joints só estão realmente selecionados se eles estiverem todos acesos, tá? Então eu tenho essa opção de clicar com o botão do meio em root e ele vai selecionar todos, ou eu clico aqui em root, seguro o shift e clico no último joint e ele vai selecionar todos, tá? Ou também posso arrastar aqui e selecionar todos. Então uma vez que estão todos os joints selecionados, eu seguro o Ctrl e clico na malha que eu quero colar esses joints. Então com o Ctrl eu acrescentei a malha à seleção. E aí eu vou lá em Character, lá no menu de personagem, e vou vir aqui em Bind. Bind significa colar, tá? Se eu clicar aqui nessa engrenagemzinha, vocês vão ver que existem algumas opções de binding, mas a gente não vai mexer nelas, vai deixar do jeito que está. Vou só dar OK. E a hora que eu dou OK, eu vou perceber que ele criou duas coisas. Ó. Ele criou um deformador, isso aqui é um deformador, tá? Tanto que ele está hierarquicamente como filho do cubo, e um tag. Esse tag aqui é o tag que mostra quais são as juntas que estão coladas nessa malha. E agora, a hora que eu mexo e cá, olha só o que acontece. Ele deforma a malha inteira. Então vamos supor que isso aqui fosse um pescoço, né? E eu quisesse animar. Como que eu animaria esse personagem se movendo? Eu animaria simplesmente keyframando o IK. Então eu venho aqui no começo da cena, crio um keyframe para o IK, né? Aí vamos supor, eu vou em 90 segundos, coloco ele numa posição final aqui. Se eu não quiser ficar clicando toda vez aqui para gravar, eu posso deixar ligado o Auto Keying, tá? Então se eu deixo ligado o Auto Keying, cada movimento que eu faço, ele automaticamente liga um keyframe, ele gera um keyframe. E aí vamos supor que aqui eu quero que ele estique, mas aqui eu quero que ele volte um pouco para trás, né? Faça um movimento meio estranho assim. A hora que eu dou play, é uma animação bem simples, mas já é considerado um rigging, tá? É um rigging bem básico. A gente criou um esqueleto para esse objeto, a gente colou o esqueleto no objeto, a gente criou um IK e a gente animou esse IK. Pessoal, então o que eu queria mostrar era isso. Dúvidas tragam para as aulas remotas, tá? E desejo a todos então uma boa semana.